Crônicas 7,14. Vamos ler o 13, né? Segundo livro das Crônicas dos Reis. Na verdade, vamos ler segundo Crônicas 7, no versículo 12. Em diante. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 12, quem achou diz amém. Amém, aleluia. Eu vou estar lendo aí, você acompanha a leitura da palavra. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém, igreja? Esse texto aqui é muito forte. O momento quando Deus aparece para Salomão, depois que ele ora. Salomão orou e Deus se manifestou na vida dele como resposta à sua oração. Eu quero dizer para você, querido, todas as vezes que você esteve orando, Deus também se manifestou, Deus também agiu, Deus também se fez presente na sua vida, porque Deus, irmãos, tem prazer na oração dos seus servos, Deus tem prazer na oração dos justos. E esse texto aqui ele é muito interessante, porque fala do momento quando Salomão ele constrói o templo, o primeiro templo que foi construído, que foi o referencial de beleza, de magnitude, né? O grande templo de Salomão foi o templo dos templos, né? Feito no maior requinte, irmãos, de detalhes, em ouro, em prata, né? Era magnífico. Aquele templo foi feito realmente de uma maneira muito, mas muito tremenda, a maneira como ele foi construído, como ele foi edificado, nos detalhes, ele foi muito bem arquitetado, e Deus foi dando as medidas, Deus foi dando como ele deveria ser construído em cada um dos seus detalhes. E quando ele termina aquele templo, o Senhor ele aparece para Salomão e: gostei, essa casa ficou do jeito que eu queria que ela ficasse. Deus se agradou, né, daquela casa que foi feita para ele, para que ele fosse cultuado, para que ele fosse adorado. E ali ele começa a falar com Salomão e ele diz: quando eu fechar os céus e a chuva não descer, quando enviar o gafanhoto ou a peste sobre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto, irmãos, ele tem uma promessa de perdão e de cura da parte de Deus, mas ele também tem uma reflexão que nós, como povo de Deus, precisamos fazer no nosso coração. Talvez o tema da mensagem seria: como viver tempos de cura e de perdão na terra. Talvez o tema da mensagem mais correto para esse texto seria esse: como viver tempos de cura e de perdão da parte de Deus na terra. E a gente começa a voltar nos versículos lidos, e me chama muita atenção o versículo 13, que fala assim: quando o Senhor diz, quando eu enviar, se eu enviar, e ele fala de três coisas que ele pode enviar sobre a terra: céus fechados para a chuva, gafanhoto e peste. Aí eu começo a pensar, irmãos, que para nós vivermos tempos de cura e de perdão, nós precisamos entender muitas vezes que Deus, o Deus que abençoa, também envia crise sobre a terra. O Deus que abençoa também
Ele envia crises sobre a terra, crises que muitas vezes são marcadas por escassez de chuva, por peste, por pragas que muitas vezes destroem as lavouras. Mas a gente pergunta: mas pastor, por que Deus faria isso? Se Ele é um Deus abençoador? Exatamente porque Ele é um Deus abençoador. Porque se nós começarmos a pensar, irmãos, em que circunstâncias Deus envia esse tipo de situação sobre a terra, nós só vamos encontrar uma resposta, irmãos. Deus envia essas situações sobre a terra quando Ele olha para o coração do seu povo e vê que o coração do seu povo esfriou, vê que o coração do seu povo se afastou da sua presença, vê que o coração do seu povo está rebelde, vê que o coração do seu povo está em desobediência. Aí o que acontece? Deus envia essas situações para que o povo dele possa perceber que ele está desgostoso, que ele não está feliz com a maneira como o seu povo está vivendo. Porque, irmãos, não existe avivamento na terra enquanto o povo de Deus não entender que precisa haver um avivamento na terra. E o povo de Deus só vai entender que precisa haver um avivamento na terra, que precisa haver uma busca pelo Senhor, quando o povo de Deus olhar à sua volta e dizer: está tudo ruim, as coisas não estão bem, as coisas não estão como deveriam estar. Quando o povo de Deus começa a olhar para o entorno da sua vida e começa a perceber coisas ruins e negativas acontecendo, mas mais do que isso, quando o povo de Deus começa a olhar para dentro do seu coração e começa a perceber que, como povo de Deus, eles estão vivendo longe da presença do Senhor. Então, muitas vezes, as crises que acontecem sobre a face da terra, irmãos, é o prelúdio de um grande avivamento que Deus vai operar na terra. Às vezes, para Deus começar a fazer um grande avivamento, Ele precisa permitir que as crises sejam instaladas, porque a crise te motiva a orar, a crise te motiva a fazer uma reflexão da sua vida, a crise te motiva a analisar como você está vivendo, a fazer uma avaliação dos seus caminhos, a fazer uma avaliação das suas atitudes e fazer um conserto com Deus, se necessário for. E eu quero dizer para você, querido, quando nós, como povo de Deus, começamos a consertar com Deus os nossos caminhos, nós começamos a trazer cura sobre a terra, nós começamos a trazer restauração sobre a terra, nós começamos a trazer perdão de Deus sobre a terra, porque, irmãos, o poder de trazer cura sobre a terra, o poder de trazer restauração sobre a terra, não está com os governantes, não estão com os cientistas, não estão com os formadores de opinião, está com a igreja de Jesus Cristo, está comigo, está com você. Irmãos, quando nós começamos como povo de Deus na terra, começamos a nos desviar da vontade de Deus, começamos a esfriar na fé, começamos a viver de qualquer jeito na presença de Deus, Deus fala: eu vou ter que mandar uma pestezinha, eu vou ter que mandar uma crise, eu vou ter que enviar alguma situação sobre a terra, porque assim o meu povo vai me buscar, assim o meu povo vai se voltar para mim. Eu fico pensando, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, se você parar para pensar, nós não estamos vivendo dias naturais, sim ou não, irmãos? Os irmãos conseguem perceber que está tudo meio fora do eixo, as estações, as chuvas, né? O clima, essa questão, irmãos, de doença. Esses dias eu vi no Campo Grande News, alguém passou para mim, que tem um novo vírus aí, parente do ebola, que mata através de uma gripe hemorrágica em 7 dias, né? E que esse vírus já está em Campo Grande. Ele pegou um avião, né? E escolheu descer aqui, né? E está passeando pela cidade. E aí a gente começa a pensar: mas já tem o Covid, agora já tem esse outro vírus. Irmãos, a Bíblia diz que dias difíceis viriam, que antes do grande dia do Senhor, muitas coisas viriam. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: se você observar os 4 cavaleiros do Apocalipse, fala que um deles é o cavalo da morte, o amarelo, né? Quantas mortes aconteceram? Aí tem um outro cavalo lá que é o cavalo da fome. Irmãos, com o preço das coisas no mundo, não estou falando só do Brasil não, você chega num posto de combustível, você chega num supermercado,
você começa a perceber que está havendo uma dificuldade muito grande para as pessoas comprarem uma cesta básica, que antes elas compravam muito facilmente, hoje já não está se comprando mais, né? E isso está gerando fome, irmãos, não só no Brasil, mas em muitos outros lugares. E você começa a acompanhar e ver nos noticiários que não é só no Brasil, né? O preço, a alta dos preços é algo que está acontecendo em vários outros lugares do mundo. Então nós vemos aí uma crise, e eu olho para essa crise, eu olho para esse texto, e eu vejo, irmãos, que o Senhor está dizendo assim: tudo isso está acontecendo para que uma coisa aconteça, para que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhe, busque a minha face, olhe a mim, se arrependa dos seus maus caminhos, porque eu enviarei cura sobre a terra. Porque, irmãos, quando tudo está bom demais para nós, quando tudo está favorável demais para nós, nós nos acomodamos à nossa vida espiritual. Irmãos, nós nos acomodamos, infelizmente é assim. Quando a gente está vivendo o paraíso na terra, a gente esquece que o paraíso é no céu. Quando a gente está vivendo, irmãos, o paraíso na terra, a gente esquece que precisa se render diante de um Deus que é digno de toda adoração. A gente começa a adorar as nossas coisas, a gente começa a adorar a nossa vida na terra, aos prazeres que nós vivemos na nossa vida nesse mundo. E a vida nesse mundo, irmãos, passa tão depressa. Eu estou vendo isso no hospital todos os dias, irmãos. 7 óbitos essa semana na Santa Casa, irmãos, em 2 dias. Em 2 dias, eu olho para a vida daqueles velhinhos ali, irmãos, não tem mais força, não tem mais vitalidade. Está ali aquele corpo sofrendo, cheio de sonda, cheio de aparelho, sendo sustentado, esperando ali, apenas respirando para viver mais um dia de vida. E eu falo, gente, essa é a vida. O fim de todo ser humano é esse, irmãos, o fim de toda a vida é esse. Então por isso, irmãos, que o sábio Salomão, ele diz que ele tem muito mais, vamos dizer assim, ele vê muito mais vantagem você estar num culto fúnebre, né, num velório, do que estar num ambiente de festa. Porque o ambiente de festa, ele te engana, né? Ele cria uma falsa sensação de paz, de alegria no seu coração. Mas no culto fúnebre, você olha para aquela pessoa que está ali e você começa a pensar: amanhã pode ser eu. Como eu estou vivendo? Como está a minha vida com Deus? Como eu estou vivendo para a glória de Deus? Irmãos, a gente começa a refletir sobre as coisas que realmente têm sentido na vida. O mundo, a todo instante, ele te cerca de situações para ficar tomando o teu tempo e te enganando com entretenimentos, com situações que passam tão depressa. Eu fico pensando nessas pessoas que passam o tempo lá fora, se enganando, irmãos, com os prazeres da carne, e não casam. Quando elas vão envelhecendo, elas olham do seu lado e são, infelizmente, elas têm que reconhecer: não tem ninguém para estar comigo até o fim da vida. Não estou, passou, a minha juventude passou, os meus dias passaram. Porque, irmãos, família é algo muito importante para Deus, mas também é muito importante para a nossa felicidade. Você que casou novo, glória a Deus pela tua vida. Você não vai precisar lá na frente, casar com alguém já velho e beijar uma dentadura. Você teve a oportunidade de beijar um dentinho colado na boca. Isso é importante? É importante. Irmãos, eu vejo isso no hospital direto. Povo que não tem mais dente, povo que não tem mais, sabe, a vida vai passando. A vida vai passando, a nossa vitalidade ela vai acabando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, irmãos, a crise que está aí fora não é para a gente desanimar. A crise que a gente está vendo aí fora, seja ela financeira, seja ela, irmãos, relacionada à saúde, seja ela de que tipo for, não é para nós como povo de Deus desanimarmos, é para nós orarmos. É para nós buscarmos a Deus. É para nós nos ajoelharmos diante daquele que tudo pode,
para que Ele venha trazer cura no meio da crise, para que Ele venha trazer refrigério no meio da crise. Esse texto ele fala que Deus permite a crise para despertar o coração do seu povo. Porque, irmãos, nós precisamos entender que existem 3 coisas que nós precisamos fazer como povo de Deus, que são essenciais em tempos de crise. Primeiro, nós temos que entender quem nós somos. Nós temos que entender quem nós somos. Você sabe quem você é? O texto diz: se o meu povo. Primeira coisa que você tem que entender é que você e eu somos povo de Deus. Amém? Diga assim: eu sou povo de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que nós somos povo de Deus. Quem que é o povo de Deus? O povo de Deus são as ovelhas de Deus. O povo de Deus são aquelas pessoas que são habitadas por Deus, são aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus. O povo de Deus é o povo santo, é o povo que foi retirado das trevas para anunciar as maravilhas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo de Deus é nação santa, é sacerdócio real. Eu quero dizer para você, querido, você é povo de Deus. O povo de Deus são aqueles que vivem na terra debaixo de uma aliança de bênção estabelecida na sua fé em relação à graça de Deus. Eu quero dizer para você, querido, como povo de Deus, eu e você vivemos na terra debaixo de uma aliança de bênção. Apesar dos nossos pecados, viu, Vitor? Apesar das nossas falhas, dos nossos deslizes, somos povo de Deus. Apesar, irmãos, das nossas fragilidades, apesar, irmãos, da nossa teimosia, apesar, irmãos, do nosso coração duro muitas vezes, de muitas vezes levarmos na brincadeira os propósitos de Deus na nossa vida, ainda assim nós somos povo de Deus. Apesar de muitas vezes o Senhor nos disciplinar com situações de dor, de sofrimento, para muitas vezes, irmãos, nos tirar do erro, nos tirar, irmãos, de uma postura errada, somos povo de Deus. Somos povo de Deus. Por quê, irmãos? Porque ser povo de Deus não depende do seu mérito, depende da graça de Deus. Depende da graça de Deus. Porque, irmãos, toda aliança que Deus fez com o seu povo em todos os tempos, em todas as épocas, foi baseada na sua graça. A primeira aliança que o Senhor fez lá atrás foi com Abraão. O Senhor chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, e ali abençoarei os que te abençoarem, etc, etc, e tu serás uma bênção, uma aliança de bênção. Qual que foi a parte de Abraão, irmão? Apenas crer no Senhor. Qual que é a parte daquele que está debaixo da aliança de bênção com Deus? Crer no Deus que fez a aliança, confiar na bondade do Deus que fez a aliança, confiar na fidelidade do Deus que fez a aliança, confiar na grandeza do Deus que fez a aliança. Qual é a minha parte e a sua? Permanecermos firmes na nossa fé nesse Deus que com graça nos escolheu. Porque, irmãos, a aliança de Abraão passou para Israel. Israel continuou debaixo de uma aliança de bênção, e de Israel essa aliança chegou até nós através de Jesus. Porque o Senhor diz: eis que faço uma nova e eterna aliança no meu sangue. Eu e você fazemos parte de uma aliança de bênção. Estamos debaixo de uma aliança de bênção. Venham as crises, venham as lutas, venham as dificuldades, nós estamos debaixo de uma aliança de bênção estabelecida em Deus. Talvez você fale assim: mas pastor, por que eu preciso saber que eu estou debaixo de uma aliança de bênção? Porque todos os dias Satanás, ele chega para você para te desanimar, para te desencorajar, para te desviar dos caminhos de Deus, dizendo: Deus se esqueceu de você, Deus te abandonou. Eu estou aqui para dizer para você que você está debaixo de uma aliança de bênção, e o Senhor não abandona quem está debaixo dessa aliança. Deus não esquece quem está debaixo dessa aliança, Ele cuida. Por quê? Porque somos povo de Deus. Nessa noite, saiba que você é povo de Deus, e como povo de Deus, você está debaixo de uma aliança de Deus feita com a sua vida em Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos abençoou. Está lá em Efésios:
com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que todas as bênçãos que você precisa já estão disponíveis sobre a tua vida. Senhor, eu quero aquela bênção no meu casamento, já está lá. Senhor, eu quero aquela bênção na minha vocação, na minha profissão, já está lá. Senhor, eu quero aquela bênção na minha vida espiritual, já está. Senhor, eu quero aquela bênção na vida da minha família, na vida dos meus pais, já está lá, porque Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você precisa trazer da região celestial para a região terrena, pela fé, tomando posse, acreditando, dizendo: Senhor, eu sei que está na região celestial, mas eu estou precisando agora na região terrena. Senhor, eu tomo posse desta bênção na minha vida, no meu casamento, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida financeira, porque eu já estou debaixo de uma aliança de bênção. Já estou debaixo de uma aliança de bênção. Então eu quero dizer para você, querido, às vezes o Senhor manda as crises, mas Ele não permite que você, no meio da crise, deixe de perceber algo maravilhoso. Você é povo de Deus. Ser povo de Deus é nós dizermos ao mundo que nós temos um certificado de propriedade, irmãos. Onde a gente diz: mundo, eu tenho um certificado de propriedade, a minha vida pertence ao Senhor. Eu entreguei a minha vida a Ele e dei a Ele o direito, a autoridade de governar a minha vida e de determinar a maneira como eu vou viver e existir nesse mundo, porque eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus, eu sou propriedade dEle, eu pertenço a Ele. A minha vida não está nas mãos do diabo, a minha vida não está nas mãos, irmãos, das circunstâncias, não está à mercê dos problemas, porque eu sou povo de Deus. Você é povo de Deus, igreja. Nós somos povo de Deus. E ser povo de Deus é viver debaixo de uma promessa de bênção, mas também é viver debaixo de uma grande responsabilidade. Fala para o seu irmão aí: como povo de Deus, eu estou na bênção, mas também tenho uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vem a responsabilidade. Nós somos o povo de Deus que se chama pelo nome de Deus. E o que é se chamar pelo nome de Deus? O que é ser chamado pelo nome de Deus? Quando você diz: eu sou povo de Deus, você está dizendo: a minha identidade está em Deus. Vou repetir: ser povo de Deus é dizer: a minha identidade está em Deus. Toda a sua maneira de viver, toda a sua maneira de sentir, toda a sua maneira de agir, toda a construção do seu caráter está em Deus, porque Deus é a sua identidade. Porque Deus é a sua identidade. Quem é a minha identidade, irmãos? É Deus. Como eu devo viver? Como deve ser a minha vida nesse mundo? Qual é o padrão que eu devo mostrar ao mundo? O padrão da identidade que eu tenho em Deus. Eu tenho uma identidade no Senhor, a minha identidade está em Deus. Chamar-se pelo nome de Deus é reconhecer que eu devo ser como Ele é. É reconhecer que os valores do caráter dele devem ser os valores do meu caráter. Se Deus é a minha identidade, eu tenho que amar quem Deus ama. Amém, irmãos? Se Deus é a minha identidade, eu tenho que priorizar o que Deus prioriza. Se Deus é a minha identidade, eu tenho, irmãos, que gostar do que Ele gosta. Eu tenho que priorizar o que Ele prioriza. Eu tenho que buscar o que Ele busca, porque Deus é a minha identidade. Deus é a minha identidade. Deus é a sua identidade, irmão? Nós precisamos entender que se nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus, nós estamos dizendo ao mundo que a nossa identidade está no Senhor. A nossa identidade está no Senhor. E se a nossa identidade está nele,
nós temos que valorizar os propósitos de Deus, e um deles é ganhar almas para Jesus. Amém, irmãos? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se a minha identidade está em Deus, eu olho para uma alma perdida e aquilo dói no meu íntimo, e eu me sinto impelido a falar da salvação para aquela alma. Porque, irmãos, a minha identidade está em Deus, e o Deus que eu sirvo, o Deus que está em mim, é o Deus Salvador, é o Deus que ama as pessoas, é o Deus que se preocupa com quem não tem salvação. Irmãos, no hospital essa semana, no último quarto, porque lá só tem idosos, mas no último quarto, bem no cantinho escondido, tem lá um jovem de 15 anos. Um jovem de 15 anos, presta atenção, 15 anos, o nome dele é Marco Antônio. A mãe dele me chamou, ela me viu orando no quarto. A mãe dele não, a tia dele me chamou, falou: o senhor é pastor? Eu falei: sou. O senhor pode orar pelo meu filho? Eu falei: nossa, ela é nova, só tem idoso, né? Fiquei pensando assim, mas eu fui lá, era um menino de 15 anos. O que aconteceu com ele? Alguém já ouviu falar da ponte do Grego, que fica aqui perto de Teremos, Requidoana, né? O que aconteceu? O menino foi na ponte do Grego e deu um mergulho no rio. O que tinha lá embaixo? Uma pedra. Precisa falar mais alguma coisa, irmãos? Ele bateu a cabeça na pedra e quebrou a cervical. Ele ficou paraplégico, com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade. Só mexe o pescoço e fala. Daqui para baixo ele está inútil, sem movimento algum. E aquela tia me colocou diante daquele menino. Irmãos, eu levei um susto, porque você chega diante daquele menino, o seu coração dói, porque é uma vida que poderia viver muitas coisas, diferente dos idosos que estão ali. Quando você olha um idoso, você fala: é idoso, está caminhando para aquele dia em que a ficha dele vai chegar e ele vai partir. Mas 15 anos, não viveu nada, está nas fraldas ainda. E aí, eu só tive que falar de Jesus. Falei: filho, eu só vou dizer uma coisa para você. Mais importante que um corpo curado é uma alma salva. Não tem o que dizer, irmãos. É uma alma salva. Eu sei que você com certeza quer sair curado desse hospital. Talvez o seu desejo, o maior desejo é que eu chegasse aqui, estendesse a mão sobre a sua vida e dissesse para você: eu vou orar e você vai ser curado de toda essa paralisia. Mas eu quero dizer para você, eu estou aqui para falar para você de um Jesus que veio salvar a sua alma. Você quer entregar a sua vida para Jesus? E ele fez oração comigo ali, irmãos. Confessou, entregou a vida dele para Jesus. A tia dele chorou. Aí depois ela foi lá fora comigo e falou: pastor, passa mais vezes aqui, porque esse menino, glória a Deus que ele colocou a vida dele nas mãos de Jesus, mas ele fica questionando: por que com ele, por que com ele, por que aconteceu isso com ele, por que Deus permitiu que isso acontecesse com ele? Aí vem os questionamentos. Por quê? Porque ele tem 15 anos de idade, mas ele precisava ouvir de Jesus. Tem coisas na vida, irmãos, que nós vamos ter respostas para dar para as pessoas. Eu não tenho resposta para dar para aquele menino. O que eu poderia dizer para ele: o seu erro, infelizmente, você errou, você não deveria ter pulado, e foi um minuto de bobeira que acabou com a sua vida. Você percebe, irmão, que você precisa de um minuto só. Você precisa de um minuto só para você arrebentar com a sua vida. Às vezes você precisa de uma vida inteira para construir algo importante que vai trazer felicidade para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas você precisa de um minutinho, só um minuto, para você colocar tudo no chão. Um minuto de bobeira. Fala para o seu irmão aí: cuidado com um minuto de bobeira. Um minuto de bobeira, irmãos. Um minuto de bobeira
o menino pulou, ficou paraplégico. 1 minuto de bobeira você pode adulterar e perder o seu casamento. Sim ou não, irmãos? 1 minuto de bobeira você pode, no trânsito, fazer uma conversão errada, atropelar alguém, ou você pode ser atropelado por alguém. Em 1 minuto de bobeira. Nós não precisamos mais do que isso. Mas eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, a sua identidade está em Deus. E aonde Deus te levar, ali Ele vai usar você. Ele vai usar os dons que Ele te deu, Ele vai usar a vida que Ele te deu, Ele vai usar a salvação que Ele te deu, para que o nome dEle seja glorificado na terra. Ser povo de Deus é pertencer a Deus. Ser povo de Deus é estar debaixo de uma aliança de bênção. Mas ser povo de Deus é entender que a minha identidade está em Deus. Eu tenho que viver segundo os padrões de Deus. Eu tenho que viver segundo a visão de vida que está no coração de Deus. Porque se eu não viver, irmãos, entendendo que a minha identidade está em Deus, Deus não vai poder usar a minha vida para trazer cura sobre a terra. Deus vai me usar a partir do momento em que eu entender que a minha identidade está nele. Amém? Primeira coisa, entenda quem você é. Segundo, entenda o que você precisa fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso é entender quem nós somos. Agora vem a outra parte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Existem 4 coisas que nós, como povo de Deus, precisamos fazer para que Deus possa responder com bênção ao que nós estamos fazendo. Primeira coisa que Deus quer de você e de mim, que a gente se humilhe na presença dEle. Deus, Ele olha com atenção para o humilde. Deus olha com amor e atenção para aquele que se humilha. Mas Deus olha à distância. Deus olha de longe para aquele que se exalta, para aquele que se orgulha de si mesmo. O que diz a palavra de Deus? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. O que Ele vai fazer? No tempo dele Ele vai exaltar você. Agora aquele que se exalta, ele será humilhado. Irmãos, aquele que se humilha será exaltado. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Sabe o que vai acontecer quando você se humilhar? Deus vai inclinar os seus ouvidos, os ouvidos dele para você. Deus vai dizer: eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para ouvir o teu clamor, eu estou aqui para te atender, porque você está se humilhando. Aquele que se humilha verá a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. Irmãos, Paulo e Silas na cadeia, à meia-noite, pés amarrados no tronco, surrados, sangrando. Eles estavam tristes, revoltados, desanimados, falando mal de Deus. Não, irmãos, eles não estavam revoltados, tristes, porque eles estavam passando por aquela situação. Eles estavam se humilhando diante da grandeza de Deus em oração e em louvor. E o que aconteceu? O Senhor veio até eles. O Senhor veio ao encontro deles. Às vezes é no momento que nós estamos na dor, no momento que nós estamos na dificuldade, no momento que nós estamos na luta, é ali que Deus ainda está esperando que a gente tenha a capacidade de se humilhar. Está passando pela dor, está passando pela luta, se humilha em oração, se humilha em adoração, e o Senhor vai vir sobre a sua vida. O que fez o leproso, aquele que chega diante de Jesus e diz: Senhor, ele se prostra e ele diz: se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Ele se humilhou diante do Senhor.
e ele saiu exaltado da presença de Deus. Eu poderia citar inúmeros exemplos de pessoas que se humilharam, e nós temos que nos humilhar, nós temos que buscar, irmãos, a face de Deus, nós temos que ter um coração humilde, nos humilharmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do agir do Senhor, eu preciso do socorro do Senhor na minha vida. Orar é isso, irmãos. Orar é você rasgar o seu coração diante de Deus, e não as suas vestes. Ele não está preocupado se você fala bonito, amantíssimo, imensurável, magnânimo. Deus não está preocupado, irmãos, se você vai usar aquelas palavras. Deus, ele quer que você se humilhe, que você seja sincero. Eu converso com Deus numa boa, irmãos. Eu estava lá no corredor do hospital, falei: Senhor, o Senhor já falou para mim que eu não posso orar pelo meu pai assim nem assado, mas Senhor, vamos ter uma conversa aqui nós dois. Se ele voltar para casa, me dê a condição de ter ele nessa situação, essa sonda, isso, aquilo, o que o médico quer fazer. Senhor, é conversar com Deus, irmãos, na hora da sua angústia, na hora da sua necessidade, porque existem momentos em que você precisa falar com alguém que é maior que você, você precisa falar com alguém que tem mais poder que você precisa falar com alguém que tem a condição de fazer o que você nunca vai fazer. E sabe quem é esse alguém? O Senhor. E Ele diz: busca-me, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E sabe o que faz a gente buscar Deus do coração? A luta, a dificuldade, a prova. Porque ali, irmão, você se entrega inteiramente a Deus. Você fala: Senhor, eu preciso realmente, eu não tenho, não vou aqui, Senhor, florear nada, o Senhor sabe que eu preciso. Você começa realmente a abrir o teu coração para Jesus. Se humilha na presença de Deus, porque aquele que se humilha será exaltado. Amém? Qual é a segunda coisa que o Senhor espera de mim, de você como povo de Deus? Primeiro, que a gente se humilhe. Segundo, que a gente busque a face do Senhor. Buscar a face de alguém é ter a coragem de encarar de perto o olhar do outro. É você ter a coragem de dizer: pode olhar para mim e ver a minha vida de perto, porque a minha consciência está em paz diante do teu julgamento, porque estou vivendo de acordo com a sua vontade. É isso que Deus quer de nós. Buscar a face dele é ter a coragem de colocar a nossa vida diante do olhar dele e dizer: Senhor, eu estou vivendo como o Senhor quer. A vida que eu estou apresentando diante do Senhor é uma vida que está procurando ser vivida de modo a agradar o teu olhar, agradar o teu coração. Por isso eu não tenho medo de que o Senhor me olhe de perto. Quando uma pessoa te olha de perto, ela vê os detalhes da sua vida. Sim ou não, irmãos? Eu estou olhando aqui a Cecília de longe, eu não consigo ler o que está escrito na camiseta dela. Eu sei que é uma camiseta, parece que da, não sei se é da MCM, não sei, mas daqui eu não consigo ver os detalhes. Nem sei se é da MCM, posso estar até chutando errado, mas se eu chegar lá perto, eu vou ver. Sim ou não, irmãos? Eu vou ver com detalhes. Buscar a face de Deus, resumindo, é buscar intimidade com Deus. O que Deus quer de mim, de você como povo de Deus? Intimidade. Ele não quer só que você se humilhe, Ele quer que você esteja íntimo dEle, que você viva na presença dEle, que você busque a face dEle, que você queira ser olhado de perto, mas que você queira olhar Deus de perto também. Amém, irmãos? Quem quer olhar Deus de perto? Imaginou você ver Deus de pertinho, contemplar a grandeza de Deus, a glória de Deus? Esse era o sonho de Moisés, irmãos. Moisés, ele era, irmãos, fascinado pelo propósito, pelo desejo de querer ver a face de Deus. Deus falou: ó, vou fazer o seguinte, para você não ficar muito entristecido, vou passar, você vai me ver pelas costas, mas você não vai ver a minha face. Só que aqui, nesse texto, o Senhor está dizendo: busca a minha face. O Senhor está dizendo para mim e para você, que nós temos que buscar a face dEle. Aquela intimidade que Moisés queria, Deus, Ele preparou para mim e para você em Cristo Jesus. Você quer ver a face de Deus? Busque intimidade com Deus, esteja alinhado com Ele.
Como povo de Deus, Deus quer que você seja íntimo dele. Terceiro, Deus quer que você ore, Deus quer que você clame. Por isso nós precisamos fazer campanha de oração. Precisamos ter, sim, mensalmente uma semana de oração para intensificarmos a nossa busca em oração pelo Senhor. Mas acima de tudo nós precisamos ter oração com Deus na nossa casa todos os dias. Amém, irmãos? O que o Senhor diz? Entra no teu quarto, fecha a porta. Isso é muito importante. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. O que é fechar a porta? É você se isolar com Deus. Fechar a porta quer dizer que todo barulho do mundo, todas as coisas que estão lá fora, elas não podem estar presentes na sua intimidade com Deus na oração. Senão o Senhor falava assim: entra no teu quarto e deixa a porta aberta. O que o Senhor está dizendo? Entra no teu quarto e fecha a porta, porque eu quero que você esteja comigo, porque eu quero estar com você. E fala com teu pai em secreto, que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo aquilo que você ora no teu quarto, em secreto com Deus, Deus vai fazer à vista de todos. Todos vão ver a glória daquilo que Ele vai fazer na tua vida, porque você buscou em secreto, mas Ele vai fazer em público. Amém, igreja? Mas você tem que orar, não só na campanha de oração, mas você tem que orar em casa. Você tem que entender o poder que está por trás desse texto, o poder que está por trás dessa atitude de fé em oração. Mas em último lugar, Deus espera que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos. Não adianta a gente se humilhar, buscar a face de Deus, orar, se nós andarmos em pecado. Porque o Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e por último, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, como povo de Deus, nós temos o poder de trazer cura sobre a terra, mas nós temos que abandonar pecados, temos que dizer não ao pecado, temos que ignorar o pecado, temos que confessar o pecado praticado e se arrepender. E arrepender não é apenas se entristecer com o pecado, mas é se entristecer e abandonar o pecado. Isso é arrependimento. Quando você só se entristece, não é arrependimento. Arrependimento é se entristecer e deixar o pecado. Aí o que acontece? Deus virá e abençoará com cura, com perdão, com vitória as nossas vidas. Quem quer ser abençoado aí? Quero que vocês coloquem em pé. Em nome de Jesus. Eu sei que o Lucas já partiu. Eu só quero uma coisa: os irmãos que oraram aí essa semana toda, que venham aqui